sinopse e resenha. Só lembrando que a sinopse e a resenha são dois textos que dois gêneros que vocês já conhecem, porque nós já trabalhamos antes, então é conteúdo do oitavo ano. Oitavo e sétimo ano a gente viu sinopse e resenha. E agora a gente vai rever então algumas características e aprofundar em algumas coisas. Então, pra gente começar, eu já vou dizer que vocês vão ter que assistir, ó, Ligo, ok? Bom Ligo pra vocês. Essa música que nós estamos ouvindo é do filme Ligo. Pra quem já assistiu o filme sabe muito bem o que eu estou falando. Então, Ligo. Pra quem não assistiu o filme, o que é que eu sugiro? Então, eu sugiro que vocês, antes de assistir o filme, peguem uma toalha e comecem a enxugar para enxugar as lágrimas. Olha aqui, até meu óculos saiu. Para enxugar as lágrimas, porque o filme é lindo, ok? Então, nós vamos ver as características desses dois gêneros e vocês vão precisar estudar bem esse filme pra gente fazer uma atividade. Mas enquanto isso, até chegar no dia dessa atividade, a gente vai conversando. Mas eu já sugiro pra vocês que vocês vejam o Ligo, beleza? Então agora nós vamos passar para as características do gênero, ok? Então, pra gente conversar sobre as características do gênero, eu resolvi trazer aqui pra vocês esse livro, que é o que está no material de vocês, né? A Culpa é das Estrelas. Então, esse livro aqui, a gente pode trabalhar com os dois gêneros sobre ele. A gente pode falar a respeito dele tanto na resenha, ok? Quanto na sinopse. A gente pode usar ele como exemplo. E esse aqui também, que nós temos aqui, ó, que é A Menina que Roubava Livros, que tem aí no livro de vocês também, a gente pode fazer a mesma coisa. Então, vamos só conversar um pouquinho antes sobre a sinopse. Então, tia, o que seria sinopse? Alguns de vocês devem lembrar. Quando a gente compra um DVD, né, de um filme, atrás do filme geralmente vem uma sinopse. O que é uma sinopse? É um resumo bem curto, porque ele é um texto bem curto do que fala no filme. Ok? Então, geralmente no DVD tem essa sinopse. Tia, mas eu acho sinopse de filme ou de um documentário ou de um desenho somente na capa do DVD? Não, gente. Você acha sinopse, por exemplo, desse filme que eu estou falando pra vocês, que quem já assistiu sabe do que eu estou falando, do Ligo, né? Esse filme mesmo, você acha sinopse dele na internet. Eu assisti várias sinopses, assisti o filme para poder já trabalhar a atividade com vocês, ok? Então a sinopse é isso. A resenha ela já é um texto mais longo, que traz algumas características bem definidas. E a gente tem algumas classificações da resenha. Então eu tenho uma resenha descritiva e eu tenho uma resenha crítica. E nós vamos ver a diferença das duas. O que tem que ter em uma e o que tem que ter na outra. Beleza? Então até agora. Então agora nós vamos conversar sobre a sinopse, né? O que é esse texto e suas principais características. Nós vamos ver aqui então que a sinopse ela é uma descrição de uma história, né? Então ela pertence ao gênero narrativo, à tipologia narrativa, aliás. Então ela pertence à tipologia narrativa, por quê? Porque ela conta uma história. Apesar de ser considerada um texto curto, mas ela é considerada um gênero que pertence à tipologia narrativa. Então ela traz o quê? Ela traz a descrição sintética. O que seria sintética? Resumida da ideia do filme ou do livro. Depois vem falando, ela precisa deixar claro o que será abordado no documentário, quem são os personagens, onde se passa a história e por que é importante contar a história. Ela não precisa especificar como o filme será feito, nem trazer detalhes da história que se quer contar, apenas as partes mais interessantes ou importantes. A sinopse deve mostrar todo o potencial da história, pois caso não seja convincente, eventuais interessados não investirão na realização do documentário. Bom, que documentário é esse? Porque a sinopse ela funciona de duas formas. Então nós temos aquela sinopse que é, como eu disse para vocês no vídeo anterior, aquela que a gente conhece, que fica lá no encarte dos DVDs de filmes que a gente compra. Essa é a sinopse. E nós temos sinopse que são escritas para as possíveis produções de filmes e de documentário. Por exemplo,
esse livro aqui que eu mostrei pra vocês, A Culpa é das Estrelas. Vocês sabem que esse livro aqui, o livro foi campeão em vendas. Então, muita gente comprou. Como ele fez muito sucesso, resolveu-se então produzir o filme. Só que para produzir o filme, o que foi feito? Foi feita uma sinopse do livro primeiro. Esse tipo de sinopse que está falando aqui, ok? Nessa sinopse, aí escreveu-se uma sinopse, abriu o que nós chamamos de edital. Nesse edital, aí as pessoas que participam desse edital são o que nós chamamos de uma equipe técnica que estão interessados em produzir esse filme. Esse edital, essa sinopse é escrita especificamente para eles. Agora, as sinopses que são escritas especificamente para nós, que nós somos chamados de grande público, ela é diferente. Então, enquanto as sinopses de filmes veiculadas na mídia dirigem-se ao grande público, que somos nós, as que integram os projetos que concorrem a editais de financiamento de documentários destinam-se a uma equipe técnica. Então, essa sinopse é de outro jeito. A quem cabe estimar a viabilidade e a qualidade deles? A sinopse, para nós, que somos o grande público, não é necessariamente dar a conhecer a história. Então, nós não precisamos saber detalhes da história toda. Mas a escrita, ela precisa ser peculiar. Por quê? Ela tem que provocar em nós a curiosidade do espectador. Porque existem pessoas que lê o livro ou assiste o filme porque lê a sinopse. Então, a sinopse, ela tem que ser capaz de provocar na pessoa a curiosidade. Se não for, ela não vai ser um filme muito bem reconhecido. Ao contrário desse filme aqui. Porque esse filme aqui, ele foi campeão de bilheteria. Significa o quê? Que a sinopse dele foi muito bem escrita. Agora, a sinopse para edital, por outro lado, precisa ser clara em relação à história que escreve. Então, ela precisa contar detalhes da história que está escrevendo. Essa é a principal diferença entre as sinopses destinadas ao grande público e aquelas que integram os projetos dos filmes. Depois eu tenho as características textuais da sinopse, né? Agora nós vamos falar das características específicas. Então eu tenho aqui, primeiro, o tamanho da sinopse pode variar. Então, em geral, é um texto curto, em torno de 10 linhas, ok? Então, principalmente essa sinopse que é para o grande público, ela é um texto curto. O fato de ser abreviado pode criar a ilusão de que a sinopse é fácil de escrever. Então, como é um texto resumido, uma síntese, nós temos a impressão de que é um texto fácil de escrever. Gente, mas não é. Por quê? Porque em um texto só, às vezes em 10 linhas, eu tenho que unir a clareza, a concisão, que é a parte de resumo, né, e a objetividade. E a linguagem da sinopse não deve ser rebuscada, então eu não busco palavras difíceis, eu busco uma linguagem mais direta e sucinta. Quer dizer, clara e que eu vou direto ao ponto e resumida. Então eu não fico floreando. Uma das características da sinopse que eu não coloquei aqui, mas que eu já conversei com vocês antes, é que geralmente a sinopse não traz o final da história. Então toda sinopse que a gente lê, ela não traz o final do filme, não fala o final do livro também, ok? Então agora nós vamos conversar sobre a resenha. Então, a resenha, ela é uma escrita diferente da sinopse, mas ela pertence à mesma tipologia textual, que é a tipologia narrativa. Então, ela pertence a essa tipologia textual, porque ela vai trazer as características dos elementos narrativos. Então, se a gente for analisar, a gente vai encontrar esses elementos da narrativa dentro desse texto. Da mesma forma como eu escrevi uma sinopse a respeito do livro A Culpa é das Estrelas, eu posso também escrever uma resenha a respeito desse livro, do mesmo jeito. Aí nós vamos ver o que está falando aqui para nós. Então, a resenha, né, ela é um texto que serve para apresentar outro. Então, por exemplo, eu vou escrever um texto sobre um livro que eu vou escrever uma resenha sobre um livro que eu quero que vocês leiam.
e vou apresentar a resenha para vocês depois vocês lerem o livro. Isso pode acontecer sem problema nenhum. O objetivo da resenha pode ser de qualquer natureza e eu posso fazer isso com qualquer coisa. Então aqui eu trouxe uns exemplos. Eu posso fazer uma resenha de um filme, de um livro, de um álbum, de uma peça de teatro ou até mesmo de um jogo de futebol. Se eu assisto uma aula lá na escola ou uma dessas aulas que eu acho interessante, eu posso fazer uma resenha a respeito dela. Tia, mas como que eu vou escrever essa resenha? A resenha, ela pode ser uma resenha descritiva. Se é uma resenha descritiva, o que você vai fazer? Você vai descrever, por exemplo, se for um filme, você vai descrever o filme desde o início. Se for um livro, você também vai descrever. Se for um álbum, da mesma forma, uma peça de teatro, um jogo de futebol, uma aula, então você vai descrever o que aconteceu ali, com riqueza de detalhes. Ou uma resenha crítica. Essa resenha crítica, ela pode vir de forma positiva ou pode ser de forma negativa também, sem problema nenhum. Vai depender do seu ponto de vista, porque a partir do momento que ela abre para você criticar, então você pode expor o seu ponto de vista. Aí eu tenho a resenha crítica, porque a resenha descritiva, ela é mais fácil da gente entender. Então, a resenha crítica consiste na elaboração de um resumo da obra em questão. Então, primeiro você vai fazer um resumo, aí já foge totalmente lá da resenha descritiva. Então, a resenha crítica, primeiro você tem que fazer um resumo da obra em questão que você vai apresentar. Depois, quer dizer, em seguida, da escolha das ideias principais, porque como é um resumo, você não vai conseguir colocar tudo. E elaboração de um juízo sobre o valor da obra. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o mesmo livro. Se eu for fazer uma resenha crítica desse livro aqui, ou desse livro, ou desse filme, ok? Se eu faço uma resenha crítica a respeito dele. Primeira coisa, eu tenho que fazer um resumo. Então, eu vou fazer um resumo breve do que esse livro ou esse filme aqui fala. Depois, eu vou dar a minha opinião, ok? E aí, essa opinião aí vai ser de acordo se ela é positiva ou se ela é negativa. E uma das características principais da resenha, que eu não coloquei aqui, mas eu faço questão de falar para vocês, é que na resenha crítica, você pode encomendar a obra para outra pessoa. O que é encomendar a obra? É você dizer para a pessoa que você... Encomendar não, aliás. Recomendar. Então, você pode dizer, eu recomendo a leitura desse texto. Eu recomendo que vocês assistem esse filme, ok? Então, a resenha crítica, ela pode fazer isso. Que é o que eu coloquei aqui. Recomenda-se a obra, certo? Então, aí a gente fecha. Então, esse é os dois conteúdos. Agora, vocês vão fazer as atividades no livro de vocês, né? Que eu coloquei no cronograma, da página 75, 76, 77, 78 e 79, até a página 79. São questões bem simples que vocês conseguem fazer, ok? E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Então, façam as atividades, postem lá pra mim, pra eu dar ok nas atividades de vocês, certinho? Tchauzinho e até a próxima aula.